Uma boa noite a todos. Primeiramente agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos nos reunindo. O nosso pedido para que tenhamos proveito nessas lições, aprendizado, possamos colocá-las em prática na nossa vida diária, nos modificando para melhor. A nossa prece, então, de agradecimento a Deus por mais esse encontro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Vamos ver hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, o item intitulado Superiores e Inferiores. É o item 9 deste capítulo. É uma mensagem de François-Nicolas Madeleine, cardeal de Morlot, Paris, 1863. Vamos à leitura, então. A autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creiais que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. O depositário da autoridade, de qualquer extensão que esta seja, desde a do senhor sobre o escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se à responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados e às faltas que estes puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação, ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre eles. Da mesma maneira, colherá os frutos da sua solicitude, por conduzi-los ao bem. Todo homem tem, sobre a terra, uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido, é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico: que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade em seu redor? Perguntará ao que possui alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que males impediste? Que progressos impulsionaste? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasses e os ajudasses a subir até mim. O superior que guardou as palavras do Cristo não despreza a nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se eles hoje o obedecem, na verdade já podem tê-lo dirigido, ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que então
será tratado como por sua vez os tratou. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem, de sua parte, e não são menos sagrados. Se também este é espírita, sua consciência lhe dirá, ainda mais fortemente, que não está dispensado de cumpri-los, mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, porque sabe que não deve pagar o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as dos outros. Se sofre na sua posição, dirá que sem dúvida o mereceu, porque ele mesmo talvez tenha abusado outrora de sua autoridade, devendo agora sentir os inconvenientes do que fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar essa posição na falta de outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como uma prova à sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia da sua conduta, ele age como desejaria que os seus subordinados agissem com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento das obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aquele que o remunera, e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento do dever que a sua fé lhe infunde, e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida que terá de pagar mais cedo ou mais tarde. Portanto, essas palavras do Evangelho sobre a autoridade, né? Essa autoridade que muitas vezes são atribuídas a alguns espíritos encarnados nos papéis terrenos, e que a forma dessa autoridade ser empregada por esses espíritos determina se foram no caminho correto ou não. E mostra claramente para nós aqui o papel de cada um, né? O papel que cada um pode ter na sociedade no uso dessa autoridade. Se fizermos bom uso dela em benefício daqueles que estão no momento, na encarnação, como os nossos subordinados, ou também como seguidores ali de ordens e determinações que nos são dadas, também a forma de encararmos isso, como fazermos as nossas obrigações como subordinados, também nos determina ali a nossa sequência espiritual, né? O nosso crédito espiritual. E ele mostra também o esclarecimento com relação ao Espiritismo, vai nos dando essa clareza de informação, de ideias, de como se comportar em cada uma das situações, sendo ali o superior, no caso, em algumas situações, e sendo também o subordinado. O papel de cada um, porque sabemos que esses papéis se invertem no decorrer das encarnações. Eles mudam. Hoje somos subordinados a alguém, a alguma autoridade. No passado podemos ter tido autoridade sobre esses que nos dirigem hoje. E vice-versa, né? Os papéis se modificam à medida da nossa necessidade. Sabemos também que hoje no mundo, hoje na sociedade, o agrupamento social que hoje existe no mundo inteiro exige ali, seja uma nação, seja uma cidade, seja uma empresa, um grupo familiar ou a própria casa espírita, é necessário que haja um líder que exerça o poder, né, com a finalidade de organização, de direção, de manutenção desses órgãos aí dentro da sociedade. E, porém, não é raro encontrarmos
pessoas que mandam fascinadas com esse poder, com essa possibilidade, com essa de cargo, de posição social, né? Estão muitas vezes deslumbrados ali com o poder. E isso se colocando muitas vezes acima daqueles que eles comandam, e traz ali muitas dificuldades para esse espírito no decorrer das suas provas, da sua encarnação. E historicamente, na sociedade humana, sempre, por muito tempo prevaleceu ali o exercício do poder como imposição, né? Como não se tratando ali como igualdade. Aliás, a luta da humanidade sempre foi direitos iguais, né, para todos, mas isso é uma luta constante dos espíritos na busca desses direitos. Muitas vezes existem diferentes aplicações da justiça, povos sendo tratados, raças sendo tratadas de formas diferentes, e isso é uma conquista que os espíritos vão tendo ao longo do tempo dentro da sociedade. A opressão, a tirania, ela gradativamente ela vai diminuindo, mas aí cabe a cada dirigente, cada autoridade que esteja ali no poder, exercendo essa autoridade sobre outras pessoas, e modificando essa forma de ação, né? E isso só vem com a modificação moral dos espíritos. Ela só com a gradativa modificação, até com às vezes sofrimentos grandes desses espíritos, para que eles venham a entender isso. Hoje, exercendo a autoridade de uma forma tirana, de uma forma opressiva, enxergam isso depois, né, no plano espiritual, e para reparar tudo isso, vem em papéis invertidos numa sociedade para realmente exercer esse aprendizado, se colocar de forma diferente perante os seus subordinados, e até também quando ele é um subordinado, né, quebrando ali um pouco toda essa situação que ele já traz como espírito, para poder seguir ali as orientações que lhe são dadas de uma forma correta, de uma forma cumprindo ali os seus deveres na posição em que ele se encontra. Complementando então esse tema de hoje, no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, na questão 684, desculpem. Ele pergunta assim: que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Então vejam que Kardec já estava preocupado também com esse tema, e abordou os espíritos com essa questão. Então, que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? A resposta dos espíritos: é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Veja só que é uma lei de Deus, né? A lei do trabalho. A lei do trabalho é a lei de Deus, e aqueles que impõem ao homem, aos seus subordinados, um excesso de trabalho, né? Temos aí na história alguns exemplos, muitos exemplos, né? Épocas mais antigas, pessoas ali na escravidão morrendo até por falta de cuidados, por falta até de alimentação,
trabalhos escravos de toda ordem, que vemos pessoas sendo ali o exagero, né, do trabalho para determinadas pessoas, excesso de carga de trabalho, trabalho pesado, tudo isso é levado em conta nessa questão. Eles dizem que é uma das piores ações, que todo homem tem o poder de dirigir, que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. E essa pergunta, ela nos remete a uma outra. Ele pede para nós olharmos a 273. Vamos ver aqui a 273. Diz assim: um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? Resposta dos espíritos: sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido duro para os seus escravos poderá tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Aquele que mandou, numa época, pode, em outra existência, obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. É uma expiação se ele abusou do poder, e Deus pode determiná-la. Como um espírito pode, para os fazer avançar, escolher uma vida de influência entre povos. Então, se trata de uma missão. Então, duas situações. Aquele espírito que pode reencarnar numa raça selvagem por expiação, né, por ter ali um resgate com esses espíritos que estão ali, por ter feito aos seus escravos, né, trabalhos duros aos escravos, e uma outra situação de missão, que o espírito que se propõe a reencarnar no meio dessa raça selvagem para que faça-os evoluir, para que leve até eles um pouco de ensinamento, né, uma cultura, hábitos melhores, né, informações, conhecimentos. Aí se trata de uma missão. Espíritos que já conseguem aceitar esse tipo de situação, né? Então, vemos que o emprego da autoridade, ela pode ser de diversas maneiras, como vimos aqui nos textos, né? E que estaremos sempre ou exercendo ou sendo sujeitos a ela. E refletindo um pouco mais, né, sobre nossa atualidade, vemos hoje que a facilidade dos meios de comunicação, com as redes sociais, com a abrangência que está se tomando, cada um se torna ali mais responsável por tudo que os outros seguirem o que ele está fazendo ou o que ele está dizendo, né? Como diz o Evangelho, seremos responsáveis por aquilo que os outros fazem por nós, por aquilo que falamos, né, orientamos, ou por aquilo que exemplificamos, ou porque deixamos também, muitas vezes, de fazer ou de exemplificar. Então, ter esse cuidado, refletir sobre essa questão da autoridade e não nos deixarmos levar aí pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, nos colocarmos acima dos outros, tendo sempre em mente que somos todos iguais diante de Deus e que temos que trazer isso para a nossa vida de uma forma prática, né? Trazer essa igualdade para a nossa vida de uma forma prática no nosso dia a dia, nas nossas coisas mais simples que fazemos, na nossa vida diária, dentro da nossa casa, no nosso relacionamento social, nas redes sociais, né, que nos possibilitam tantas coisas boas hoje, mas que se não soubermos usar, estaremos aí trazendo para nós resgates futuros que serão necessários. Tá certo? Então, possamos refletir nesse tema que é tão importante para a nossa vida.
Que fiquem todos em paz, tenham uma boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Daniel e eu gostaria de trazer um tema para nossa reflexão conjunta que está contido na parábola do administrador infiel e também numa comunicação de um espírito que está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1861, o espírito Severus, assim que é a grafia dele, mas talvez a pronúncia seja outra, Quevrus, fez uma comunicação sobre o emprego da riqueza. E esse tema é desenvolvido da seguinte forma: não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança, vós a quem o amor do ouro domina. Vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, econômo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Bom, assim termina esse trecho da comunicação do Espírito. Mas a partir dele já podemos identificar muitas perguntas, muitas ideias. Porque essa pergunta, formulada pelo espírito comunicante, por si só já parece guardar uma resposta subjacente, né? O que faz com que a gente revisite essa pergunta várias vezes em nossa consciência. Qual o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Bom, além disso, também poderíamos formular outras perguntas, e as principais delas é a seguinte: o que significa mamon? E por que essa expressão se opõe a Deus? Né? Será que essa expressão teria sentido nos dias de hoje, mamon? Qual o sentido espiritual de ser monoteísta? E que referência de Jesus podemos encontrar nesse trecho? Bom, a gente vai tentar desenvolver um pouco essas perguntas. E o próximo tópico da nossa abordagem é o significado de mamon. Inicialmente, a gente pode considerar que essa palavra é de origem aramaica, que significa recursos, posses, riqueza de qualquer espécie, seja dinheiro, imóvel ou outros bens. No contexto do Evangelho, essa expressão foi personificada, né? Ela se encontra com M maiúsculo, mamon, como se fosse uma entidade representante dos gozos materiais para a própria satisfação, como se fosse um representante do próprio materialismo, opondo-se a Deus e à ideia de espiritualidade. E a gente encontra essa oposição no trecho contido em Lucas, no capítulo 16, versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Bom, embora essa expressão Mamon não seja reconhecida por nós, porque não temos essa origem idiomática aramaica, a ideia que ela representa, a ideia de materialismo, ainda continua contemporânea à nossa realidade. A gente vive numa sociedade materialista, né? Seja em razão do apego ou abuso dos bens terrenos, seja em razão da exacerbação das paixões, seja em razão da ostentação, seja em razão da busca incessante da satisfação dos sentidos, do orgulho, seja em razão da desigualdade que é abissal. Bom, e a par disso, a gente também pode avançar para um outro tipo de questionamento.
Será que Jesus, quando descreveu a oposição entre Deus e Mamon, não estava se referindo à ideia, uma ideia sofisticada de monoteísmo? Porque, vejamos bem, não adianta a gente se autoafirmar como crente em um único Deus, um Deus de amor, um Deus de justiça, de bondade, de misericórdia, de paz, se ao mesmo tempo praticamos condutas contrárias às ideias desse Deus. O Deus único, nosso Pai Celestial, exige sacrifícios diferentes de Mamon. Quais são os sacrifícios exigidos por nosso Deus, nosso Pai Celestial? O sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. E esse sacrifício é ofertado no altar dos nossos corações. E quais são os sacrifícios reclamados por Mamon? É o sacrifício da nossa própria espiritualidade. É por isso que não é possível servir simultaneamente a Deus e a Mamon. E avançando no tema, a gente já pode prosseguir para a parábola do administrador infiel. A gente encontra referência dessa parábola na comunicação do Espírito, no seguinte trecho: que fizestes, econômico infiel dos bens que te confiei? Essa pergunta está associada à parábola que se encontra no capítulo 16, versículo 1 a 9. Vamos à leitura? Havia um homem rico, cujo administrador foi-lhe denunciado por defraudar seus bens. Mandou então chamá-lo e lhe determinou: dá contas de tua administração, porque ouço más referências a teu respeito. Saindo da presença de seu amo, disse o mordomo consigo mesmo: eu sei o que farei para que, quando demitido da administração, os devedores de meu amo me recebam em suas casas. Chamando cada um deles, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? 100 cados de azeite. Então o mordomo disse: toma a tua conta e escreve 50. Depois interrogou um segundo, dizendo: e tu, quanto deves? 100 coros de trigo. Toma a tua conta e escreve 80, disse o mordomo. Sabendo disso, elogiou o Senhor o comportamento do administrador, porque se houvera atiladamente, acrescentando que os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E disse mais: eu vos recomendo fazer amigos com as riquezas de origem iníqua, para que quando pela morte estas vos faltarem, os amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Bom, essa parábola é muito perigosa se interpretada ao pé da letra, Na verdade, seria inadmissível compreender que Jesus estava elogiando a conduta de um ladrão inteligente, que comprou o favor dos devedores corruptos a fim de se reintegrar nos títulos honrosos da convenção humana. Não se trata disso. Mas antes da gente buscar o sentido espiritual dessa parábola, seria conveniente e oportuno trazer um comentário do costume da época. Esse comentário, esse apontamento, está na Bíblia de Jerusalém. Para quem não sabe, a Bíblia de Jerusalém é uma tradução que foi feita a partir da década de 50, a partir das descobertas de manuscritos, os famosos manuscritos do Mar Morto. E, de acordo com os relatos desses manuscritos, foi possível identificar os costumes da época, E é apontado que era tolerado naquele tempo o costume do administrador conceder empréstimos com os bens do seu senhor. E como o administrador não era remunerado diretamente, o administrador se indenizava, aumentando no recibo a importância dos empréstimos. E assim, na hora do reembolso, o administrador ficava com a diferença, como um acréscimo que era o seu pagamento. Portanto, ao reduzir a quantia originalmente devida nos recibos, o administrador da parábola estaria se privando apenas do seu pagamento, do seu benefício. Bom,
De qualquer forma, independentemente dos costumes da época, o que a gente deve considerar é o seguinte: o pagamento, o benefício do administrador foi gerado com os bens que não eram de sua propriedade, eram de propriedade do Senhor. Então nada era dele, independentemente da concepção da conduta que nós não alcançamos. A ideia central é essa, né? E a partir dessa ideia, a gente pode identificar algumas personagens nessa parábola. Quem seria o proprietário? Na parábola, o proprietário ou o amo representa Deus. E o administrador ou mordomo infiel? Quem seria? Somos nós, é a humanidade, é o homem. E quem seriam os devedores beneficiados? São os nossos irmãos, o nosso próximo. E a gente recorreu à revista Reformador de 1929, do mês de fevereiro, para encontrar o ensinamento dessa parábola dada por Pedro Camargo, que é conhecido como Vinícius. Vinícius, ele alerta que o homem é o administrador infiel porque se apodera dos bens que lhe são confiados para administrar, como se tais bens constituíssem sua propriedade. O homem assim acumula esses bens visando exclusivamente proveitos pessoais, restringindo-lhes a expansão e assenhoreando-se da terra cuja capacidade produtiva delimita e compromete. E todo o modo de agir do mordomo infiel com relação à propriedade que lhe foi confiada é no sentido de monopolizá-la, de segregá-la dos demais. Diante dessa irregularidade, o proprietário, que é Deus, se vê na contingência de demiti-lo. E essa exoneração do cargo se verifica com a morte. Podemos considerar então que todo aquele que desencarna é um mordomo demitido. O administrador, sabendo das intenções do amo, que é Deus, a seu respeito, e que nada poderia alegar em sua defesa, procura com os bens alheios prevenir o seu futuro. E de que forma? De que forma o mordomo vai prevenir o seu futuro espiritual? Lançando mão dos bens em prol dos devedores, dos seus próximos, cultivando assim amigos com a riqueza da iniquidade. E o amo, que é Deus, louva a ação do administrador, que assim procede, pois os devedores beneficiados serão aqueles que futuramente o receberão no plano espiritual. Essa parábola nos ensina que, com exceções, quase toda a riqueza na terra é iníqua e que cabe a nós bem empregá-la em benefício de todos, em benefício do nosso próprio, não apenas para nossa satisfação pessoal, né? E a gente também pode considerar que, por mais que ocupemos posição de poder ou de riqueza, que é uma riqueza ilusória, nunca devemos nos considerar proprietários, porque só o detemos a título precário e provisório. A única riqueza que verdadeiramente conquistamos são as nossas virtudes, né? E existe também um comentário de um evangelizador chamado João Moutinho, que escreveu um livro chamado O Evangelho Sem Mistérios Nem Véus, textos bíblicos interpretados à luz da codificação kardeciana, editado pela FEB, fez o seguinte comentário: conservar nos cofres do egoísmo os talentos de várias naturezas que administra ou emprestar-lhe estranhas diretrizes é motivo para ouvir do Senhor a conhecida sentença: dá contas de tua administração. Então, retomando a comunicação do Espírito no capítulo 16, Emprego da Riqueza, podemos responder a pergunta formulada. Então, qual o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder.
Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do outro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Bom, e para concluir, a gente pode perceber que essa parábola nos ensina a caridade, né? Ela é um elogio ao homem que soube distribuir suas riquezas, né? Talvez a concepção de infidelidade se refira à primeira denúncia que ocorreu, né, da malversação dos bens. Depois que o homem percebeu que ele deveria prestar contas, ainda no exercício do cargo de administrador, ele se regenera e ele acaba se sacrificando em benefício dos próximos, dos devedores, né? Então essa parábola é um elogio, apesar do nome. E a gente pode concluir, por fim, que Jesus nos recomendou granjear amigos, né? E trazemos o comentário de Emmanuel, que está contido no livro Pão Nosso, sobre esse trecho da parábola. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera, para que através dela encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Bom, com essas considerações encerramos a nossa palestra e que possamos colher os frutos abençoados desses ensinamentos da espiritualidade, que possamos bem empregar a nossa riqueza. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus. Que Deus nos abençoe a todos e que possamos ter uma semana de paz, de amor e de muitas reflexões para colocarmos em prática todos os ensinamentos.